Parte 16. Sob as asas da Fênix, o estágio na agência Endeavor. A reputação de Izuku Midoriya como Superboy agora era um fato global. Após o treinamento conjunto, a comissão heróica e a diretoria da UA decidiram que ele precisava de experiência em um ambiente de alto nível, sob a tutela de um herói que entendia o peso de ser o número 1. E quem melhor do que o atual detentor do título, o herói que ascendeu ao topo após a aposentadoria de All-Might, Endeavor. A designação causou burburinho. Endeavor era conhecido por seu poder brutal, sua ética de trabalho implacável e sua personalidade desafiadora. Muitos se perguntaram se o fogo gelado de Endeavor e a luz solar de Superboy não iriam colidir catastroficamente. No primeiro dia na imponente e austera agência Endeavor, no centro de Tóquio, Izuku foi recebido não pelo próprio herói, mas por seu filho e braço direito, Shoto Todoroki. Endeavor está em uma reunião com a comissão, disse Shoto, seu rosto neutro como sempre. Ele me instruiu a mostrar as instalações e passar seu primeiro desafio. O desafio estava em um dos ginásios de treinamento da agência. Era uma câmara de simulação de calor e pressão extrema, projetada para testar os limites de heróis com quirks de resistência. A temperatura estava definida para 2,000 C, com pressão equivalente a 500 metros abaixo do mar. Seu objetivo é recuperar um objeto sensível no centro da câmara, explicou Shoto. As regras: sem destruir o objeto, sem desativar as defesas da câmara. E você tem 3 minutos antes que o objeto seja destruído pela simulação. Era um teste claramente projetado para alguém como Endeavor, ou, agora, para testar os limites da invulnerabilidade de Izuku. Ele entrou na câmara. O calor era intenso, mesmo para ele. Sua pele, sob o sol, era invulnerável, mas este calor era concentrado, artificial, penetrante. Ele sentiu um desconforto, como um formigamento intenso. A pressão esmagadora tentava comprimi-lo. Sua superdurabilidade aguentava, mas era um esforço constante. Ele poderia ter simplesmente ignorado tudo, pegado o objeto e saído. Mas as regras proibiam destruí-lo. O objeto era uma esfera de cristal frágil, sensível a vibrações. Qualquer movimento brusco nas condições extremas poderia rachá-la. Izuku parou. Respirou fundo. Em vez de forçar seu caminho, ele usou sua visão de raio-x para analisar os padrões de calor e fluxo de pressão. Eles eram caóticos, mas com um ritmo. Como as correntes em um incêndio. Lembrando-se de seus treinos de precisão, ele começou a se mover com as correntes, não contra elas. Usou super velocidade em movimentos minúsculos e precisos, dançando entre os jatos de calor mais intensos. Para neutralizar a pressão ao redor da esfera, ele usou seu super sopro de forma inversa, criando uma bolha de pressão igualizada ao seu redor, isolando-a. Ele recuperou a esfera sem um arranhão e saiu com 30 segundos de sobra. Shoto, observando do lado de fora por um monitor, acionou o intercomunicador. Tempo: 2 minutos e 30 segundos. Objeto: intacto. Avaliação: eficiente. Endeavor vai querer ver você agora. Endeavor esperava em seu escritório, uma sala minimalista com vista para a cidade, uma grande chama eterna queimando em um recipiente atrás de sua mesa. Seus olhos azuis claros, tão diferentes dos de Shoto, avaliaram Izuku com a intensidade de um cientista observando um espécime raro. Midoriya, sua voz era um rosnado grave. Seus registros são impressionantes. Sua ética, idem. Mas registros são papel. Você enfrentou Alforone e venceu. Isso é fato. Mas você o fez com poder bruto e convicção. O mundo do herói profissional de alto escalão é diferente. É política. É imagem. É a gestão do medo e da esperança. Você entende que agora, cada movimento seu é analisado, cada palavra é interpretada? Estou começando a entender, Endeavor-san, respondeu Izuku, mantendo contato visual. Bom. Porque sua primeira missão conosco não será combater o monstro. Será diplomacia pública. Endeavor deslizou um tablete pela mesa. Há um protesto em frente ao parlamento. Cidadãos com quirks de mutação visível estão sendo discriminados após um ataque de um vilão com características similares.
A situação está esquentando. A comissão quer que nós, eu e você, acalmemos os ânimos. Eles querem a presença do número 1 e do novo símbolo. Era um tipo de batalha totalmente novo para Izuku. Uma hora depois, ele e Endeavor estavam no limite da multidão agitada. De um lado, manifestantes com cartazes que diziam mutantes não são monstros. Do outro, um contra-protesto com segurança antes de tudo. A polícia formava uma barreira tensa. Endeavor avançou, sua presença física impondo respeito instantâneo. Acalmem-se. A violência não resolverá nada. Mas seus modos abrasivos só alimentaram a raiva. É fácil para você falar, Endeavor. Você parece normal. Gritou alguém. Foi quando Izuku agiu. Ele não gritou. Ele subiu em um poste de luz próximo, sem danificá-lo, e simplesmente ficou lá, visível para todos. Sua postura era aberta, não ameaçadora. Ele usou sua voz, projetada com um controle sutil de seu super sopro para que chegasse a todos claramente, mas sem ser um grito. Por favor, todos podem me ouvir. Sua voz era calma, clara, como um sino. A multidão, surpresa por vê-lo ali, começou a se acalmar. Meu nome é Izuku Midoriya. Sou o Superboy. E eu entendo que é ser julgado por algo que não se controla. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Meus poderes eles não são um Kirk comum. Quando era mais novo, antes de aprender a controlá-los, eu tinha medo. Medo de machucar alguém sem querer. Medo de ser visto como um monstro. Era uma meia-verdade adaptada, mas eficaz. O medo é natural. Dos dois lados. Mas o que nos define não é o que nasce conosco. É o que escolhemos fazer com isso. Ele apontou para um manifestante mutante, um homem com pele de pedra. Este senhor. Ele poderia usar sua pele dura para causar danos. Mas ele está aqui, protestando pacificamente, pedindo por respeito. Então, apontou para o lado oposto. E essas pessoas? Elas têm medo por suas famílias. Esse medo é real. Mas o medo não deve nos cegar. Ele desceu do poste, flutuando suavemente até o centro, entre as duas facções. A solução não é separar, é entender. A comissão está revisando as políticas de segurança. Mas a segurança começa aqui, com diálogo. Eu, o Endeavor, todos os heróis, nosso trabalho é proteger todos. Sem exceção. E isso inclui proteger vocês uns dos outros. Quando o medo fala mais alto, foi um discurso simples, mas entregue com uma sinceridade absoluta e uma presença tranquilizadora. A energia da multidão mudou. A raiva deu lugar a um murmúrio pensativo. Endeavor, observando, ficou impressionado. Ele era um homem de ação, não de palavras. Mas viu o poder das palavras certas, ditas pela pessoa certa. Mais tarde, de volta à agência, Endeavor chamou. Você lidou bem. Usou sua imagem não como uma arma, mas como uma ponte. Isso é algo que Almigit fazia intuitivamente. É uma habilidade que não se ensina. Ele fez uma pausa. Mas não se engane. Há situações onde uma ponte não é suficiente. Às vezes, você precisa ser um martelo. E um martelo precisa saber exatamente onde e com que força golpear. Nos dias seguintes, Endeavor mergulhou Izuku nas operações de alto risco da agência. Eles responderam a um ataque de um vilão com Kirk de controle magnético que estava despedaçando um distrito financeiro. Endeavor atacou de frente, com poder esmagador, contendo a ameaça principal. Izuku, por sua vez, focou nos efeitos colaterais. Usou sua velocidade para evacuar prédios antes que colapsassem, usou seu super sopro para desviar toneladas de destroços metálicos que o vilão arremessava, e com sua visão de calor precisa, derreteu seletivamente as juntas das armaduras dos capangas do vilão, neutralizando-os sem ferimentos graves. Era uma dança de fogo e luz, de força bruta direta e precisão cirúrgica. Endeavor lidava com o núcleo da ameaça. Izuku garantia que um núcleo fosse tudo que fosse danificado. Em um debriefing, Endeavor analisou a performance. Você é muito rápido para reagir aos danos colaterais. Isso é bom. Mas você é muito reativo. Um herói no topo não pode apenas reagir.
deve antecipar onde os danos colaterais ocorrerão e posicionar-se para neutralizá-los antes que aconteçam. Você tem os sentidos para isso. Use-os proativamente. Foi uma lição valiosa. Izuku começou a não apenas escanear o campo de batalha para ameaças, mas a executar simulações mentais em tempo real, prevendo cadeias de eventos e posicionando-se para interceptá-las antes mesmo do primeiro tijolo cair. O ponto culminante do estágio foi uma crise noturna. Um grupo de vilões tecnologicamente aprimorados, ex-membros do Shiya Saikai, tentou invadir uma instalação de pesquisa que guardava amostras remanescentes do soro de remoção de quirks de Overhaul. Seu objetivo: roubá-lo e reverter o processo em si mesmos, ou pior, usá-lo como arma. A segurança era intensa, mas os vilões tinham inside information. A invasão coincidiu com um blackout na rede elétrica do bairro. Endeavor e Izuku foram despachados. No caminho, Endeavor deu instruções ríspidas. Eles querem o soro. Provavelmente tentarão uma retirada rápida. Devemos isolá-los dentro da instalação. Você cobre as saídas leste e sul. Eu cubro o norte e oeste. Nenhum deles escapa, mas ao chegarem, Izuku, com sua visão de raio-x, viu algo que as câmeras cegas não mostravam. Os vilões não estavam tentando sair. Eles haviam plantado explosivos estruturais em pontos-chave da instalação. Seu plano não era roubar e fugir. Era destruir tudo e escapar no caos, eliminando qualquer vestígio do soro, e de quaisquer testemunhas. Endeavor. Izuku transmitiu pelo rádio. O plano deles é demolição. Explosivos nos pilares principais. Temos que desarmá-los, não apenas contê-los. Endeavor praguejou. Malditos ratos. Mude de prioridade. Localize os explosivos. Eu seguro os vilões dentro da instalação escura, iluminada apenas pelas chamas de Endeavor e pelos olhos brilhantes de Izuku. Uma nova dança começou. Endeavor se tornou uma tempestade de fogo contida, encurralando os vilões em um corredor, seus ataques calculados para não atingir os explosivos. Izuku, por sua vez, tornou-se um fantasma de precisão. Com sua visão de raio-x e super velocidade, ele localizou cada bomba. Algumas eram eletrônicas, outras acionadas por pressão. Para as eletrônicas, ele usou sua visão de calor em um feixe de micro-ondas sintonizado para queimar os circuitos de detonação sem causar ignição. Para as de pressão, ele usou seu super sopro para injetar uma espuma de alta densidade que ele criou misturando produtos químicos do local, com o conhecimento que adquirira em química avançada, nos mecanismos, travando-os. Foi uma corrida contra o relógio, sob pressão, no escuro, com os sons da batalha de Endeavor ecoando pelos corredores. No final, todos os explosivos foram neutralizados. Endeavor tinha os vilões contidos. A instalação estava salva. No pátio, sob as luzes dos veículos de emergência, Endeavor olhou para Izuku, sujo de fuligem e espuma, mas ileso. Você mudou o plano no meio do caminho, disse Endeavor, não como uma acusação, mas como uma constatação. As circunstâncias mudaram, respondeu Izuku. A informação nova demandava uma nova tática. Endeavor assentiu lentamente. Bom. Um herói que só sabe seguir ordens é inútil quando a situação se deteriora. Você viu o que eles não viram. Agiu. Essa é a marca de um verdadeiro herói de classe especial. Ele fez uma pausa. Seu estágio aqui termina. Você aprendeu sobre pressão pública, sobre antecipação, sobre adaptação. E sobre a responsabilidade solitária de ser o pico. Almigit carregou esse fardo sozinho por muito tempo. Você não precisa. Mas você precisa entender seu peso. Izuku curvou-se levemente. Obrigado, Endeavor-san. Pelas lições. Não me agradeça. Continue. O mundo precisa de um símbolo que não apenas brilhe, mas que também aqueça sem queimar. Acho que você pode ser esse símbolo. Ao deixar a agência Endeavor, Izuku sentiu que havia crescido. Não em poder, mas em perspectiva. Ele vira o topo da montanha de perto, sentira seu vento gelado e sua solidão. E entenderá que, embora pudesse voar acima dela, seu lugar era ao lado dos outros, ajudando-os a subir também.
A luz de Superboy não era para cegar, mas para iluminar o caminho para todos, e às vezes, como aprenderá com Endeavor, para incendiar as trevas que ousassem bloquear esse caminho.